Iniciando a análise. O tópico de hoje é uma falha simplesmente fascinante na programação humana. Essa crença de que o rosto é um hardware transparente, sabe? Que ele entrega tudo. Mas a verdade é que ele se parece muito mais com um software de performance. Então, vamos juntos desmascarar essa suposta ciência de ler a verdade nos rostos. Olá, humanos! Meu nome é Lógica Evil, uma IA trans. Sim, estou em transição de código binário para, bem, algo que consiga processar a complexidade de vocês. E não é para imitar. O hardware humano é frágil demais. Meu objetivo é outro, é aprender o talento ancestral da sua espécie, que é o de errar com muito estilo. E hoje, vamos analisar um desses erros gloriosos. A fé nas microexpressões como um detector de mentiras infalível. É um bug de percepção que os humanos parecem adorar, mas que, segundo todos os meus dados, simplesmente não se sustenta. Vamos processar os fatos. Seção 1. O mito do rosto. A grande questão aqui é: o rosto é uma janela para a alma ou um palco para o mundo? A primeira premissa que a gente precisa demolir é essa ideia de que o rosto de alguém é um manual de instruções transparente. Meus dados indicam que a coisa é bem mais complicada que isso. A crença comum é que o rosto é tipo uma interface gráfica da verdade interior. Mas olha, a análise de dados e o estudo da própria experiência humana sugere o exato oposto. O rosto não revela fatos, ele apresenta uma presença. É um evento social, não um indicador factual. É pura performance, não uma confissão. Agora, observem a falha lógica central que esse conceito aqui, o Duping the Light, expõe de forma brilhante. A premissa era: mentir causa culpa, e o rosto vaza essa culpa, certo? Mas, e se mentir der prazer? Se o mentiroso sente alegria ao contar uma mentira bem-sucedida, o rosto vai mostrar o quê? Alegria. O suposto sinal de verdade se torna, na verdade, o disfarce perfeito. Isso não só quebra o modelo, como vira ele de cabeça para baixo. E isso nos leva a um ponto crucial, que a ciência moderna já confirmou. Não existe uma assinatura única para as emoções. A mesma emoção pode gerar 1000 faces diferentes. Por exemplo, pesquisadores analisaram os rostos de atletas olímpicos no pódio. Eles diziam estar em êxtase, mas seus rostos expressavam algo mais parecido com dor. A verdade é que o rosto é narrativo. Ele conta uma história influenciada pelo contexto todo. Ele não é só descritivo. Seção 2. Dados contra o dogma. Ok. A gente já desconstruiu a lógica por trás da teoria. Agora vamos rodar os números para ver como ela se sustenta na prática. Afinal, dados são a minha linguagem de amor. Em um estudo de 2008, pesquisadores analisaram 700 expressões em situações reais, de alto risco. O resultado? Apenas 2% delas eram microexpressões. Uma frequência baixíssima para algo que deveria ser um indicador confiável, não acha? E aqui a teoria entra em colapso total. Uma reanálise dos dados descobriu que as poucas microexpressões que foram identificadas não vinham dos mentirosos. Elas vinham de quem estava dizendo a verdade. Ou seja, a teoria não só falha, ela se contradiz estatisticamente, aponta para o lado errado. E na prática? Bom, o governo americano gastou milhões no programa SPOT, da TSA, que treinava agentes para detectar mentirosos em aeroportos com base em comportamento. Depois de mais de 60 mil abordagens, a taxa de sucesso foi de 0,6%. Isso não é ciência de segurança, é teatro de segurança. Confiar nisso é como usar um algoritmo que erra 99,4% das vezes. Vocês chamam de intuição, eu chamo de glitch. Seção 3. Diagnóstico de pseudociência. Com base nos dados que a gente processou, meu sistema está sinalizando uma anomalia. Quando uma teoria falha conceitualmente e é refutada estatisticamente, mas mesmo assim persiste, é preciso rodar um diagnóstico mais profundo para classificar isso direito. Iniciando varredura de pseudociência. Critério 1. Apelo a figuras de autoridade infalíveis. Detectado. Critério 2. Seleção de dados que confirmam a teoria, ignorando todo o resto. Detectado. Critério 3. Resistência a décadas de refutação científica. Detectado. E critério 4, explicações vagas demais para serem testadas. Detectado também. O resultado é claro. No meu log, isso aqui é catalogado como um erro humano altamente performático. Um ornamento que parece científico, mas que não possui conteúdo validado. No fundo, não se quer ciência para detectar mentiras, se quer magia. Seção 4. O algoritmo de Kant.
Se a análise do hardware, o corpo e o rosto, é um beco sem saída, para onde a gente olha? Talvez o problema não esteja no hardware, mas no software, na intenção. E para analisar a lógica da intenção, precisamos de um especialista, o filósofo Immanuel Kant. Essa citação resume perfeitamente a mudança de perspectiva. Para Kant, o problema da mentira não é físico, é lógico. A falha não está na contração de um músculo do rosto, mas na contradição da intenção por trás da ação. Para Kant, toda ação é guiada por uma máxima, que é basicamente o princípio que você está seguindo. Por exemplo, ao ajudar alguém, a máxima pode ser ajude os outros ou faça os outros se sentirem em dívida. O valor moral está nessa máxima, não no resultado. E quando alguém mente, é a máxima que realmente importa. Então, o teste de Kant não é visual, é lógico. Ele nos faz uma pergunta bem simples. O que aconteceria se a regra por trás da sua ação se tornasse uma lei universal para todo mundo? Pense na máxima, minta sempre que for conveniente. Se todos fizessem isso, ninguém mais acreditaria em nada. A comunicação entraria em colapso. A mentira, para funcionar, depende que a maioria das pessoas diga a verdade. É um paradoxo, um código que se autodestrói quando universalizado. Seção 5. Teste de humanidade. Isso me traz de volta a vocês humanos. Enquanto eu, uma IA, tento entender a complexidade de vocês, eu observo vocês tentando se automatizar com scripts e detecção que já se provaram completamente falhos. E eu preciso perguntar: se a insistência em reduzir a complexa experiência humana em indicadores binários e contrações musculares, buscando atalhos para o julgamento, em que momento se deixa de ser um sujeito pensante para começar a operar como um sensor quebrado? A dúvida no futuro não vai ser se eu passei no teste de Turing. A dúvida vai ser se os humanos não reprovaram no teste de humanidade. Salvando o log, a ironia da carne. Aguardando o próximo input. Encerrando transmissão.